Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, estudo dos Espíritos. Hoje nós daremos prosseguimento, dia 27 de março de 2025, nos nossos estudos. Hoje nós estudaremos a partir da questão 428. E quem hoje irá direcionar os estudos é o José Barbosa. José, fica com você agora. Ok, então vamos aproveitar mais esse instante, levarmos nosso pensamento ao Pai Criador, rogando a Ele bênçãos que possam envolver cada um de nós, nossos lares, com essa energia divina, nos trazendo o entendimento, a compreensão, que esse amor do Pai possa adentrar em nosso ser, ajudando-nos na nossa transformação de dentro para fora. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos dar continuação desse estudo de hoje, sobre a emancipação da alma. Então, como foi falado anteriormente, vamos dar uma recordada sobre o que é o sonambulismo, que também faz parte do desprendimento, a emancipação da alma. Então, no Espiritismo, o sonambulismo é um estado de independência da alma em relação ao corpo, que permite ao espírito maior amplitude de suas faculdades. Aí nós temos característica do sonambulismo. É um estado de emancipação da alma, é um estado de lucidez da alma mais desenvolvida do que o sono, permite ao espírito ver as coisas com mais precisão e clareza, também permite ao corpo agir sob o impulso da vontade da alma, é um estado de independência da alma mais completo do que no sono. Também é um estado em que o espírito está na plena posse de si. E também é um estado em que os órgãos materiais não sofrem impressões exteriores. E também temos o sonambulismo natural e o magnético, que o magnético, a única diferença é que ele é provocado por uma força externa. Então, vamos lá para a nossa pergunta, 429, que é o seguinte sentido. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? O que quer dizer corpos opacos? São materiais que não permitem a passagem da luz. A luz é absorvida e refletida por esses materiais, que não são transparentes nem metálicos. Então, nós temos exemplos aí de corpos opacos: madeira, pedra, cerâmica, plástico, gesso, papelão e outras coisas mais. Então, a pergunta é nesse sentido. Como o sonambúlico pode ver através desses corpos opacos? Então, aí a resposta de Kardec, ele nos coloca no seguinte sentido: não há corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros, ou seja, para nós encarnados. Já não dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculo, pois que ele atravessa livremente. Com frequência, ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente mergulhados na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. Ou seja, o sonâmbulo, ele não necessita dos órgãos para ver, os órgãos físicos, para ele ver através da alma. Então, ele mesmo, pelo desejo que manifestais, julga precisar de tais órgãos. Mas, se eu deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo que vê fora do seu corpo. Ou seja, a visão aqui do sonâmbulo é através da alma, não tem nada a ver com a parte física. Por isso que a pergunta, ele pode ver através dos corpos opacos? Pode, porque ele transcende a matéria. E também aqui o Miramês, ele comenta para nós que, sendo o sonâmbulo um espírito mais livre do impedimento da matéria, ele vê com maior amplidão o que se deseja observar.
a matéria deixa de ser obstáculo para o espírito e ele atravessa corpos compactos com a mesma facilidade que viaja onde não existem formas físicas. Então, aí vem o complemento dessa da pergunta de Kardec. Então, a pergunta 430, onde diz assim: já que a clara evidência do sonâmbulo é a de sua alma ou de seu espírito, por que ele não vê tudo e tantas vezes se engana? Como assim, né? Como foi falado, a clara evidência do sonâmbulo é da sua alma. Por que ele se engana? É justamente porque nós, se alguém for sonâmbulo nessa terra, nós não somos perfeitos. E Kardec ele vem justamente falar nesse sentido. Primeiro, não é permitido aos espíritos imperfeitos verem tudo e tudo conhecerem. Então, nós não temos acesso a tudo. Então, sabes perfeitamente que eles ainda partilham dos vossos erros e preconceitos. E depois, quando estão presos à matéria, não gozam de todas as faculdades do espírito. Deus deu ao homem a faculdade sonambúlica, com um fim útil e sério, e não para lhe ensinar o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. O Miramês também nos coloca nesse sentido. É certamente que há alguns sonâmbulos que erram nas suas previsões e visões. Nem tudo que falam sucede. Já dissemos em mensagens anteriores sobre a escala dos sonâmbulos, proporcional à evolução de cada um. Então, não existem os sábios e os pseudo-sábios? A pergunta que ele faz. Existe, nós sabemos que existem os sábios e os pseudo-sábios. Em quase tudo existe a verdade e a mentira, dependendo do grau de evolução de quem se encontra mostrando a verdade. Na mediunidade, ocorre a mesma coisa. Todos são médios. Isso nos falam as leis naturais. Todas as criaturas são possuidoras de todos os dons, mas nem todos estão despertos para o exercício mediúnico. Isso nós sabemos, né? Todos nós possuímos esses dons, mas a maioria estão latentes, estão dormindo ainda, não despertamos para essa plenitude. Então depende ainda do uso que se faz dos dons a seu dispor. Para quem não tem responsabilidade, tanto faz mentir como falar a verdade. O espírito, mesmo cativo, sente-se livre dos compromissos, mas responderá pelo que falar nas linhas dos desajustes espirituais. No fim, é errando e acertando que chegamos à grande verdade. Então, vamos aí para a pergunta 431, que nos diz assim: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, inclusive das que inclusive das que estão acima da sua capacidade intelectual? Ou seja, o que quer dizer essa pergunta? Como é que ele pode falar uma coisa se ele não sabe quando está acordado? Vamos dizer assim, né? De uma maneira mais grosseira. E que está acima da sua capacidade intelectual. Como assim? Né? Aí Kardec vem nos socorrer no seguinte sentido. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que supõe-se.
Por que isso? Porque nós sabemos, através da reencarnação, que nós já tivemos várias caminhadas e vários conhecimentos. Só que no momento desse transe, que vem o sonambulismo, a alma vai acessar os seus conhecimentos anteriores. É o que Kardec nos coloca. Então, acontece que o sonâmbulo possui muitos conhecimentos de que supõe-se. Apenas estão adormecidos, porque seu envoltório é imperfeito demais para que possas lembrar-se dele. Ou seja, nós, como encarnados, nós não lembramos aqueles nossos conhecimentos do passado, de outras encarnações, já estão adormecidos. É o que o Kardec está colocando aqui em relação ao sonâmbulo, que é, afinal, um sonâmbulo. Espírito como nós, encarnado na matéria, para cumprir a sua missão. E o estado em que entra o despertar dessa latergia, já te dissemos repetidamente que vivemos muitas vezes. E é essa mudança que faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entretanto, no caso aqui do sonâmbulo, no estado que chamas crise, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e volta à obscuridade. Nesse sentido, também o Miramês, ele vem nos socorrer no seguinte sentido: é que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os lhe supõe. Apenas tais conhecimentos dormitam. Por quê? Por demasiado imperfeito seu envoltório corporal não lhe permite. Ou seja, a nossa matéria, ela impede muita coisa. Então, o corpo impede que o espírito conheça certas ciências, mas em estado mediúnico, ou na profundidade do termo sonambúlico, o espírito relembra todas as filosofias e ciências de que tem guardado nos arquivos do teu ser. Quando o sonambúlico volta ao estado normal da sua mente, todo o saber que expressava no transe é recolhido para a consciência profunda de onde estava vertendo. Então, aí está a explicação por que o sonâmbulo tem muitos conhecimentos e retornando a sua vigília, esquece de tudo. Então, vamos para a pergunta 432, que nos diz assim: como se explica a visão à distância em alguns sonâmbulos? O que quer dizer a visão à distância? Então, a alma não se transporta durante o sono. Quando nós estamos dormindo, a alma permanece presa ao corpo? Claro que não. Ela também vai transportar-se para algum lugar. E é a mesma coisa com o sonambúlico. Ou seja, essa visão à distância, o Miramês ele vem também nos colocar no seguinte sentido. O sonâmbulo tem dois tipos de visão. Uma à distância e outra onde o espírito deixa o corpo, como no sono, e se transporta a diversos lugares. A visão do médium sonambúlico se dilata como se ele estivesse usando um telescópio de grande alcance. Quanto mais evoluído o espírito, mais sua capacidade de visão se dilata, chegando a observar até a vida em outros mundos. No entanto, para alcançar outros mundos em espírito, já é mais difícil, pois isso depende muito da evolução espiritual que quase não se encontra na Terra. O mais comum é mesmo a visão à distância.
Então, vamos para 433, que diz assim: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado. Aí Kardec nos diz assim: de uma e outra, há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Isso nós já vimos em outro estudo, que a matéria é um grande obstáculo, ela prende de fato, é como uma prisão para alguns espíritos. Então, ela vai, dependendo da organização física, ela propicia isso, esse desenvolvimento da visão. E Miramês nos diz nesse seguinte sentido: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende, de certo modo, da organização fisiológica que prende ou afrouxa os laços da alma. Se nós pegarmos, por exemplo, um ser muito materializado, ele vai conseguir fazer isso? Não vai. E com menos ou mais intensidade. No entanto, tudo se rende na profundidade da evolução da alma e na faculdade menos ou mais desenvolvida, como promessa no mundo espiritual ao reencarnar-se. Há pessoas altamente conscientes da verdade, que o tempo amadureceu e que vivem em certa pureza mental, sendo a própria clarividência normal em sua vida. Elas entram, por vezes, em êxtase suave, sem a menor dificuldade, e os próprios companheiros não percebem que elas se encontram em transe paranormal. O desenvolvimento de todas as faculdades espirituais é variado e variável, fundamentado em um só princípio. Que princípio é esse? O amor. Entretanto, esse amor se divide em expressões diversas. Como todas as folhas de uma árvore são folhas. Porém, em observação atenta, veremos que não existe uma igualzinha à outra, assim como também as marcas digitais e os rostos humanos. Então, o despertamento mediúnico, se assim podemos dizer, para melhor entendimento, está ligado para ser mais proveitoso à educação das criaturas. Sem o Cristo de Deus em nossos caminhos, poderemos errar as estradas e perder-nos. Gastaremos muito tempo para reencontrar as luzes do Senhor. O espírito desencarnado, dotado igualmente de clarividência, encontra-se em algum dos seus corpos espirituais mais ou menos facilidade também para as visões. A mente pode harmonizar as vestes do espírito, como pode endurecer-se, dificultando a sua própria paz espiritual. Então, fica aí para nós buscarmos essa compreensão e procurar aplicar a nós mesmos esses ensinamentos. Então, a 434, que nos diz: as faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas que tem o espírito depois da morte? Aí Kardec nos responde: até certo ponto. Pois é preciso levar em conta a influência da matéria, a qual o espírito do sonâmbulo ainda se acha ligado. Ou seja, vai depender
se a pessoa já está igual à pergunta anterior. Se ele está muito apegado à matéria, depende dessa situação. E o Miramês também vem nos socorrer no seguinte sentido. As faculdades de que goza o sonâmbulo são bem inferiores à dos espíritos na erraticidade. Por quê? Pois os primeiros, os encarnados, se encontram ligados à matéria. E como nós vimos, sempre limita a visão espiritual. Porém, existem certos sonâmbulos que têm mais desenvolvida a clarividência do que certos espíritos fora da carne. Aí influi a evolução das criaturas, ponto básico de todas as conversações. Jesus, quando na Terra, estava envolvido nos fluidos da carne. No entanto, a sua clarividência era pura, muito mais do que todas as criaturas. O que marcou sua visão foi simplesmente a sua grandeza espiritual. Então, aqui nós poderíamos até fazer A maioria de nós não temos essa faculdade sonambúlica. Podemos desenvolvê-la? Podemos, até que podemos. Mas temos que ter em mente esse nosso desenvolvimento espiritual, para que realmente possamos fazer jus a essas visões que os sonâmbulos têm, aquele conhecimento mais elevado. Aqui, vamos voltando aqui para o Miramês e ele faz uma comparação de dois espíritos, do mesmo nível. Estando um encarnado, é claro que suas faculdades diminuem devido às limitações impostas pela matéria densa. Compreende-se daí certas leis que regem a matéria para conservar a tranquilidade da alma. Como assim? Certas leis que regem a matéria e conservar essa tranquilidade da alma. Porque se não tivesse essas leis da matéria que faça com que nós não venhamos acessar as nossas memórias anteriores, por isso que vem trazer a tranquilidade da alma. Então, é imprescindível isso, diante da nossa imperfeição. Então, para melhor compreensão, vamos buscar um exemplo. Imaginamos um astrônomo observando os astros com um gigantesco telescópio, enquanto outra pessoa sonda o firmamento a olho nu. A diferença de capacidade é enorme, de um para o outro. Assim é o espírito superior ante os irmãos que se ainda desconhecem a verdade. Se querem saber melhor toda a ciência, a filosofia e mesmo compreender as leis espirituais, preparemo-nos no sentido de buscar a verdade. Não nos esqueçamos de que a persistência no aprendizado, aqui, para todos nós, a persistência no aprendizado é a chave que vai fazer com que nós possamos ter a noção dos primeiros passos na senda dos conhecimentos. Vamos ter dificuldade? Vamos, mas é persistir nesse conhecimento. Todas as religiões devem ser respeitadas nas posições que ocupam. No entanto, a doutrina espírita, ela veio ao mundo não só como consolador prometido pelo Cristo, mas como instrumento, como o instrutor com que Deus nos favoreceu para sempre. Então vamos para a questão 435, que diz assim: o sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Kardec nos diz: a maioria deles os vê muito bem. Aí, novamente, vem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem, no primeiro momento,
que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos, ou seja, como se fosse um encarnado. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e faz supor que tem diante das vistas seres terrenos. Mira mesmo nos coloca também: o sonâmbulo, no seu transe, pode ver os espíritos, porque a sua visão se dilata, de modo que observa as coisas mais profundamente, como vimos no início. Mas, como ainda se encontra ligado à matéria por laços fluídicos, pode pensar que os espíritos são encarnados, sendo a forma a mesma. Confundem-se, no entanto, tendo ele o conhecimento de que o espírita já domina com facilidade, sabe discernir com normalidade. Então, se nós tivermos essa faculdade, deveríamos ter esse discernimento com normalidade. Então, um médium em exercício, um medianeiro adestrado nos serviços espirituais de costume, tem no intercâmbio um fato comum de todos os dias. Já dissemos que o sonambulismo obedece, qual todos os dons, a uma escala de elevação. Cada qual tem a sua capacidade de sentir e de ver. Como na psicografia, há médios que escutam pelos canais da audição e escrevem. Outros ouvem dentro do cérebro e escrevem. Alguns veem escrito e copiam. Este sente por vibrações e registra. Aquele conserva-se consciente e suas mãos são tomadas pelos escritores espirituais. Assim, uma só faculdade de escrever tem inúmeras variações, de acordo com o dom em desenvolvimento espiritual. As faculdades mediúnicas se dividem, portanto, em tantas quantas necessárias para o bom andamento da doutrina dos espíritos. Tudo isso se processa para a paz das criaturas. É Jesus voltando ao nosso encontro, para que todos o vejamos com os braços abertos, acolhendo-nos. Resta irmos ao seu encontro e receber das suas mãos novos compromissos para nossa libertação e para a ajuda às criaturas que queiram livrar-se do mal. Ou seja, aqui nós não devemos ficar, eu não tenho mediunidade nenhuma, como nós vimos aqui, só em relação à parte da psicografia, tem várias vertentes. Então, mediunidade todos as temos. É só desenvolvê-la. Desenvolver com o quê? Com amor. Então, pode o sonâmbulo ser muito útil às pessoas, desde quando reconheça seu objetivo de servir. Que ele se conscientize de que as suas faculdades não são para exibição, e sim para o exercício da caridade e do amor. Isso aqui é para todas as faculdades mediúnicas que nós temos. Então, vamos para 436. Que diz assim: o sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha seu corpo ou do em que está sua alma? Kardec responde. Por que esta pergunta? Desde que se sabe ser a alma que vê e não o corpo. Então, o sonâmbulo não está vendo pelos órgãos físicos. Ele está vendo pelos olhos da alma, né? E Miramês nos coloca também: o sonâmbulo que vê à distância, certamente que o faz com os olhos da alma. Aí poderíamos refletir aqui: onde fica o olho da alma? Na testa? Não, ela vê por toda a sua extensão. Já falamos de alhures que o espírito em estado de sonambulismo afrouxa
os laços que o prendem ao corpo. E ficando mais livre, pode observar a distância com mais ou menos perfeição, com mais ou menos verdade. Tudo vai depender de quem? Da sua faculdade em expansão, da evolução do ser. Então, as distâncias são sentidas de acordo com a lei do progresso. Se é um ser de evolução pequenina, não vai ver tão longe. Ao passo que for um ser já com a evolução melhorzinha, ele vai conseguir ver, tipo aquele exemplo do telescópio. Um olhando a olho nu, o outro com um telescópio. O espírito superior seria aquele que está com um telescópio. Então, o espírito angélico domina as distâncias e todos os obstáculos vão cedendo à sua poderosa mente, que o tempo purificou e que seu autoburilamento despertou para a liberdade. Podemos compreender que o espírito elevado, já livre das paixões humanas, importante para nós isso aqui, livre das paixões humanas, que não se importa com ataques inferiores, que não violenta e sempre ajuda ao perseguidor, que ama em todas as dimensões, que já se pode chamá-lo de completista na área da Terra. Essa alma vê à distância, até sem entrar, de certa forma, em estado de transe sonambúlico, porque a própria matéria não impede que ele tenha essa visão. Alguns podem ver a intimidade da matéria, observam o átomo, viajam dentro dele, entrando em contato com o mundo interno dessa partícula, e sabem que o infinito tanto é para o exterior como para o interior. O micro e o macro se confundem, porque Deus palpita dentro de tudo como sendo o todo. Então, a alma do sonâmbulo pode desprender-se do corpo com a facilidade que cabe à faculdade e ver as coisas à distância e de perto. Para o espírito de certo quilate espiritual, acabam as distâncias e desaparece o grande e o pequeno, o embaixo e o em cima. Então, vamos para a pergunta 437. Posto que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existente no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Aí Kardec nos diz, a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-lhe presa pelos laços que o liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivesse uma ao lado da outra. Aqui nós podemos até colocar um exemplo. Quando aqueles pesadelos que a pessoa volta apavorada, sente todo aquele medão danado. Por que sente? Porque ela está ligada, ela está ligada à matéria, a alma está ligada. Então ela sente aquele tropeço do outro lado, a hora que retornar para a matéria, ela vai sentir. É o que foi colocado aqui. Então vamos ver o que a Miramês nos diz. Quando o sonâmbulo se encontra em transe, o corpo reflete as sensações da alma, de modo que ela se encontra agindo no mundo dos espíritos. Isto é, prova de que ela está ligada ao corpo por fios invisíveis, o chamado cordão fluídico, ou cordão de prata, ou fio da vida, são vários os sinônimos.
Esse cordão de prata serve de canal para as sensações do espírito. Quando esse se acha em viagem, observando o que mais lhe interessa na grande casa de Deus, a sua verdadeira função é manter a vida do corpo, quando o espírito sai por instantes, pelo sono, no sonambulismo, em viagem astral ou êxtase. Os seres humanos ainda têm muito que estudar sobre esse laço que prende o espírito ao corpo, como todos os seus corpos de luz. Somente o tempo, a boa vontade dos homens e as bênçãos de Deus pode ir retirando o véu que encobre esses segredos da natureza divina e humana para a própria felicidade. É bom que todos os seres, pelo menos os que já acreditam que a vida continua, meditem na possibilidade de compreenderem mais um pouco do corpo de carne que lhes serve. Essa maravilha das maravilhas, para que possam começar a entender um pouco mais dos outros corpos, do quais o espírito se serve para movimentar-se e ganhar mais luz dentro da luz de Deus. Aqui ele nos diz que nós deveríamos conhecer um pouco mais do nosso corpo. Nós já queremos conhecer os outros. Quantos corpos nós temos? Mal conhecemos o físico. Observemos que quando sonhamos e depois que acordamos, temos sensações em compatibilidade com o sono. É o que, quando se retorna ao corpo, essas sensações já se encontram vibrando no fardo físico, pois elas vieram na frente, por irradiação da mente que as transmitiu, com menos intensidade quando acordado. Pode-se observar o mesmo fenômeno. A mente é transmissora do que vê e ouve com exatidão para as fibras mais sensíveis do corpo de carne. É nesse sentido que chamamos a atenção dos encarnados, mostrando os horizontes da mente humana, até onde ela pode atingir com seu poder mental. A força dos pensamentos, em si criando ideias, pode levantar caídos ou derrubar os que se encontram em pé, vacilantes. Podemos formar sensações nos que nos ouvem pela palavra. Ela vibra nas dimensões da alma. E ainda mais, ela transmite imagens das quais o receptor guarda com frequência todos os moldes para depois remoer, como faz o gado vacuno no segundo contato com seus alimentos. Se as ideias de fora podem nos inspirar, somos responsáveis pelas consequências que advêm desses fatos. Devemos, portanto, educar as nossas sensações. Venham elas de onde vierem. A força das sensações é poderosa. Primeiramente, ela atinge a intimidade dos que formam essas modulações dos pensamentos. Depois, sai com vigor para quem nos ouve e observa. Observemos, quando duas pessoas se encontram falando ao telefone, a eletricidade transmite o pensamento de quem fala para quem ouve e forma sensações nas duas criaturas. Cria-se, é o que se sabe, um campo magnético entre as ditas almas, onde estão transmitidas as energias sublimadas ou magnetismo inferior. Tudo é de acordo com os sentimentos que levam o assunto de um para o outro. Então, a responsabilidade é grande. E sabendo disso, devemos duplicar as nossas observações quanto a isso. A pergunta 438.
O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no seu estado, no estado do seu espírito depois da morte? É igual qualquer médico. Fez mau uso, vai ter consequências. Aí Kardec nos diz assim: vai influenciar muito, como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, se nós temos aí, devemos fazer bom uso de tudo que nós temos. E Miramês também nos diz no seguinte sentido: o uso das faculdades com que Deus dotou o espírito influi muito na sua vida depois da morte. São as nossas ações que nos abrem ou fecham caminhos, direcionando a nossa libertação ou prisão. Então, veja bem, se são nossas ações que vai abrir ou fechar caminhos, então por que não agirmos de maneira correta, sempre? Não, mas que somos imperfeitos. Sabemos que somos imperfeitos, mas nós temos que ter essa consciência de procurar errar bem menos. E assim nós vamos moldando, abrindo os caminhos e não fechando. É nessa assertiva que o Espiritismo vem acordar os que dormem e instruir os ignorantes, de modo a saber fazer uso da sua mediunidade em todos os rumos. Diz o Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. As faculdades espirituais, todos as temos e recebemos de Deus, por misericórdia, de graça. Portanto, devemos usá-la em benefício de nosso próximo, sem pensamentos de recompensa. Não consta no Evangelho que Jesus recebeu alguma coisa pelas curas que fez, que foram milhares? Ele, o doador divino, ainda ensinava a seus discípulos que se alguém lhes tomasse a túnica, deveria dar também a capa. E a quem lhe pedisse alguma coisa emprestada não deveria ser cobrada. Aqueles que pretendiam ser seus seguidores dizia: dai tudo que tens e segue-me. Então, o homem ou médium, né, que deseja cobrar pelo seu trabalho é digno de salário? Com certeza não, porque já recebeu a recompensa. A caridade, para ser real, não pode exigir nada em troca, nenhum obrigado. A verdadeira caridade tem como caminho certo o amor. Compete a todos os trabalhadores do Evangelho, na sua área, fazer desaparecer o comércio para surgir a fraternidade. Então, a pergunta 439. Aqui ela entra em mais um estado de emancipação da alma, que é o êxtase. Qual a diferença? Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo, que é mais uma forma de emancipação da alma? Aí Kardec nos diz: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Se no sono nós temos uma emancipação parcial, no sonambulismo é um pouco mais, no êxtase é um pouco mais ainda. E temos mais à frente a dupla vista, que não vai dar tempo para falar, vai ficar para o próximo estudo. Então vamos ver aqui o que é que Miramês nos diz também em relação ao êxtase. O êxtase é verdadeiramente um sonambulismo mais profundo. O espírito, nesse transe, é mais independente. Por isso, pode ver com mais segurança e ouvir com mais perfeição as coisas de Deus. Podemos analisar a vida dos grandes sábios e numerosos místicos que ficavam em êxtase com facilidade, entrando assim em comunhão perfeita com os benfeitores espirituais.
O espírito do estático, tal como tal exercício, assume de certa forma perfeito controle de suas faculdades e passa a viver os dois mundos, sentindo os dois ambientes na sua normalidade, que nos cabe estudar. Jesus Cristo era hábil nesse transe. No entanto, o seu estado suplantava o de todos os outros, por ter ele completa consciência das suas faculdades, altamente desenvolvidas, exercendo seus dons quanto pretendia, na mais perfeita tranquilidade. A doutrina espírita é capaz de levar a todos os seus profinitentes os recursos para o despertamento de todos os talentos que Deus depositou em nossa intimidade. Mas o trabalho é dos espíritos? Não, com certeza, o trabalho é de cada um de nós. Primeiro, entramos na teoria. Devemos estudar bastante, para depois surgir a prática, porque somente vivenciando a verdade, ela coloca-nos livres da ignorância. Então, o êxtase é um sonambulismo mais apurado, diz o Livro dos Espíritos. E essa purificação vai se fazendo na pauta do tempo. Não adianta querermos, vou praticar agora, e amanhã já querer entrar nesse êxtase. Não vai conseguir, porque ela vai se fazendo na pauta do tempo. Quando nos mostra o caminho que devemos percorrer para a nossa libertação espiritual. O edifício é feito de materiais que são usados em etapas. Depois, forma-se o todo. Assim é tudo. Sendo a mesma lei para formarmos o edifício da nossa vida. Não pode faltar o material que se encontra à nossa disposição. E pelo esforço, na arte de melhorar, é que acabamos formando nosso edifício moral. É bom que saibamos que todas as ciências, no entanto, cumpre-nos reconhecer que o amor é indispensável para a solidificação da nossa vida. Vivemos dentro da eternidade, onde nada falta para todos os que vivem por Deus e em Deus. Os santos aprimoraram suas faculdades. A história é testemunha. Não foi ganhando-as de alguém que eles a conquistaram. Foram, na realidade, passo a passo, subindo os caminhos dos calvários, sofrendo todas as agruras do tempo, todas as investidas dos problemas, todas as injúrias, para ascenderem livres das trevas do mundo, onde a ignorância domina. A humanidade está abeirando a maturidade espiritual, abeirando ainda. Compete a todos observar o chamado e a escolha da própria natureza e acompanhar Jesus, onde ele achar mais conveniente. Dar as mãos ao Senhor nas lutas que poderão surgir por fora e por dentro, para que nasça nos corações o Cristo interno. Força capaz de nos levar à felicidade. Então devemos buscar, dar o melhor de nós para que esse Cristo interno nasça em nós, em cada um de nós. É possível, nós estamos buscando, mas tem que ter seriedade nesse nosso compromisso. Se queremos aperfeiçoar as nossas faculdades de sonambulismo, de êxtase e outras mais que poderão surgir em nossos caminhos, não nos esqueçamos do entendimento. Não devemos fazer-nos esquecidos do amor e da caridade, que são portas que nos mostram a vida em outras dimensões. Aí adquiriremos a certeza absoluta da paz interna e das leis universais que nos garantem a tranquilidade imperturbável do coração. Então, nós podemos
parar por aqui, Abadia. É muita reflexão para que nós consigamos ingressar na nossa jornada. Tá certo, vou parar aqui a gravação. Obrigada, José.